quais as vitaminas que iam ser absorvidas de forma correta pelo organismo não vão ser absorvidos, vão ser carreados pelos componentes do refrigerante. Os malefícios, além disso, que tipo de malefício um refrigerante pode trazer, professor? Tem vários malefícios. O refrigerante retarda a digestão, porque além da ingestão qualquer líquido que você ingira em grandes quantidades na hora de uma refeição, ele vai diluir as enzimas digestivas, né? E ele vai mudar o pH desse estômago, que o pH normalmente é acidificado para fazer essa digestão, principalmente quando tem alimentos proteicos, e as proteínas são digeridas na presença de ácido. Então, o pH vai ser modificado por causa da presença desse alimento, do refrigerante. E existe a distensão abdominal devido à presença de gás, que bebidas gaseificadas, elas tendem, né, a distender esse abdômen, e várias outras, né, que realmente a gente vê e tem vinculado na internet, mas muitas pessoas não dão a devida importância, né, a esse quadro. Doutor Marcos, como o senhor analisa essa questão, também ainda, pegando ainda o gancho do refrigerante, né, sobre o aspecto cultural? Consumir refrigerante tornou-se uma espécie de ato de modernidade, de um ato de inserção num estilo de vida, né? Analise essa questão por esse aspecto. Pois é, não existe festa sem refrigerante. Qualquer comemoração, né? E todo mundo sabe que ali é veneno. Um copo de refrigerante precisa de 25 copos d'água para diluir lá dentro e não fazer muito mal. Nossa. Você tem que tomar 25 copos d'água, não é fácil, né? Então, além de ser ruim, você, como a doutora falou aqui há pouco, se você toma isso durante a refeição, você mexe com todas as enzimas digestivas. Vai atrapalhar completamente a absorção dos bons elementos que você botou na sua alimentação. Então, hoje, não era para ninguém tomar mais refrigerante. Mas, como fazer isso? Você chega em qualquer restaurante, você nota as pessoas que sabem das coisas, são professores que às vezes dão aula sobre isso, e eles estão lá com um copinho de refrigerante na hora do almoço. E às vezes a criança em casa, se você não dela, fica também mal-humorada, e eles dizem assim, só os domingos. Quer dizer, só os domingos pode tomar veneno? Então eu acho que é errado, completamente errado. Como também, depois ela pode nos dar uma explicação melhor, nutricionista, os doces. Doce nunca deveria ser ajuntado a uma refeição onde tem proteínas, onde tem uma digestão. Por quê? Porque não funciona bem, estraga. O organismo ele vai juntando no estômago por camadas. E ele começa a digerir o hidrato de carbono. Se você comer a proteína antes, ela vai ficar esperando e é uma fermentação, por isso você fica empachado. Uma outra situação que causa isso são as emoções. Se você está sentado na mesa, comendo, muito satisfeito, uma pessoa diz, fulano morreu e é seu amigo, naquele momento há uma paralisia do sistema digestivo, você fica empachado, perde o apetite. Então, olha, nosso assunto hoje aqui é importante isso. A parte emocional é importantíssima na nutrição também. Não há absorção quando você está tenso, quando você está ansioso, que é por isso que a pessoa fica engordando, porque come tanto porque nem se lembra mais o que comeu e nem satisfez a digestão e continua com fome. Aí cria um maior problema que nós temos hoje em dia, que é a obesidade. Mas, doutor, também há um efeito contrário também. Muitas vezes a ansiedade aumenta o apetite também, né? Há casos que a ansiedade a pessoa come para compensar. Eu já ouvi falar sobre isso. Mas compensar a ansiedade. Compensar a ansiedade. Ele já está satisfeito. Porque, inclusive, existe uma parte psicológica na vida inteira. Onde você chegar no restaurante, você pode olhar que o prato do restaurante é maior do que o da sua casa. Para quê? Para você ficar com vergonha de botar a comida certa dentro, porque você diz, vixe, é tão pouco. E aquele cara só come isso, quer dizer, aí você enche o prato. Na metade do prato você já está satisfeito, mas você continua comendo, porque já pagou. Então, olha, tem muita coisa sobre a nutrição que atrapalha as coisas. Eu queria complementar duas coisas que eu realmente achei bastante interessante. A questão do tamanho do prato, né? Que muitas vezes a gente tem que levar em consideração que a gente come com os olhos. No restaurante tem N opções que em casa a gente normalmente não tem. A gente só faz uma preparação normalmente, uma de carne, um acompanhamento, uma salada. E nos restaurantes não. Então o tamanho do prato também favorece isso, ao olho grande que nós temos, certo? E o outro ponto é em relação aos açúcares. A presença dos açúcares após a refeição. Quando você se alimenta, o prato, ele já compõe, ele já sacia as necessidades calóricas. Quando você não necessita mais de caloria naquele momento. Então, a sobremesa, ela vai ser armazenada. Ela não vai ser gasta, porque as energias que o organismo estava precisando já foram saciadas
pelos outros alimentos. E aqueles alimentos que compõem o almoço, eles já têm açúcares, como o doutor também falou, ele falou das ozes todas, os cereais, de uma forma geral, eles têm açúcares. O arroz, o macarrão, então esses alimentos compõem os pratos de almoço, então ele já tem açúcar também. O açúcar excedente da sobremesa, ele vai ser armazenado, ele não vai ser gasto, porque já foi saciada a necessidade. Agora, assim sendo, o doce se come de que horas, então? Não, tem que ser nos intervalos. Agora, o que faz pena, Emanuel, é o seguinte, é que eu tenho muita pena de certas pessoas que passam o dia todinho fazendo dieta, com fome, aí chega de tarde e come 2 bolas de sorvete. Quer dizer, substitui um prato cheio de feijão com arroz e uma banana e um pedaço de carne. Quer dizer, era melhor ele ter comido pelo menos uma alimentação que é mais saudável do que 2 bolas de sorvete que tem tudo que não é interessante para se comer. Por exemplo, tudo que não é interessante é o quê? A preparação de um sorvete para ele ficar com aquela liga, se você visse o que era, você não comeria. Diga inclusive o cheiro. Diga o que é. Emulsificante, corante, açúcar, flavorizantes, vários antes que são produtos que não são reconhecidos pelo organismo e eles vão... Causam alergias. Isso, futuramente eles podem causar alergias. Então, toda a parte que a indústria utiliza para tornar o sorvete cremoso e naquela consistência, naquele aroma que as crianças adoram, realmente eles não são bem absorvidos. Eles futuramente, com o consumo constante, podem trazer alergias, podem causar alergias. Quer dizer, então, todos esses antes são anti-saúde, né? Anti-saúde. Liliana, você já enfrentou, ao longo da sua vida profissional, ou enfrenta, problema com atleta que tem dificuldade em se adaptar, em se ajustar a uma alimentação que seja saudável para aquilo que ele está se propondo? Só tem. Né? Sempre. A gente recebe diariamente pessoas que estão em busca da solução desses problemas, né? Que através, se eu estiver fazendo alguma atividade física, vai ser um ânimo a mais para eu começar a minha dieta, ou vice-versa. Se eu estiver fazendo dieta, vou ter um gás a mais para praticar alguma atividade. Mas a gente encontra diariamente pessoas tanto com dificuldades com alimentação, quanto com outros problemas de saúde relacionados a cardiopatias e procuram atividade e alimentação para ajustar todo esse... Agora, uma coisa que a gente nota muito é que com essa cultura do corpo, né, com essa cultura que, na verdade, me parece que não se busca saúde, se busca muito mais um aspecto estético, né? Quando uma pessoa a procura para esse tipo de treinamento, esse tipo de preparação, qual é a sua postura como professora, como pessoa que trata com essa questão? Recebo, faz toda uma anamnese, perguntando como é a vida dessa pessoa, às vezes o trabalho, como ela dorme, como ela se alimenta, a questão do ambiente obesogênico, a questão do prato. Isso tudo tem uma influência negativa, porque estou em casa, eu tenho uma alimentação saudável, mas 3 pessoas da minha casa não têm. Então, complica muito. Eu chego, tem refrigerante na geladeira. Eu, se não tivesse, não tomaria, vamos dizer. Um exemplo, eu chego, mas está ali, às minhas vistas, e o ser humano é olho grande. Nós temos essa coisa muito forte do visual, do estético, né? Quando a gente olha uma pessoa muito bonita, a gente, de cara, e não sabe o que há por dentro, né? O que aquela pessoa se alimenta, né? Que a gente o que a gente come. Tem as famosas bombas, né? Que essas pessoas ingerem e parece que faz muito mal. Faz muito mal. Desencadeia série de doenças e que não são interessantes. A base de tudo é a alimentação que tira isso completamente do que é saudável, do que é saúde. Doutora Flávia, e o obeso? O que a senhora diz? O obeso realmente é um quadro que a gente tem que tratar com bem cuidado, porque a obesidade... Psicossomático envolve muita coisa. Isso, é uma doença inflamatória, né? Então, realmente a gente tem que ir com bem cuidado. Normalmente as pessoas obesas, elas não, na verdade, já trazem a obesidade por N fatores, né? Não é só pelo excesso de comida, às vezes tem outros fatores que também predispõem. Por exemplo? A questão do descontrole hormonal, a questão de não se alimentar em horas corretas, não é só o tipo de alimento, a falta de alimento também pode promover uma diminuição desse metabolismo e a pessoa realmente
vir a desenvolver, porque na hora que ele vai se alimentar, ele chega com tanta fome que ele pega os alimentos errados que estão na frente dele. Então, isso vai, ao longo da vida, vai predispondo a um quadro de obesidade. Então, tem N fatores. Então, o obeso é realmente uma questão para se tratar com bem cuidado. Doutor Marcos Fulco, o senhor tem uma prática médica bastante ampla, né? Eu questionaria o senhor o seguinte: ao longo do seu processo profissional, o senhor já pegou questões de obesidade mórbida e, enfim, como é que o senhor lida com essa questão? A obesidade, o primeiro problema que existe é a autoestima baixa do paciente. Ele já não encontra a roupa que ele gostaria de usar, apesar de ter casa especializada para isso, mas o cara nunca fica elegante. Então tem os problemas de saúde, porque ele fica predisposto a todas as doenças. Problemas cardíacos, inclusive. Inclusive problemas cardíacos. Então, é uma pessoa, como ela falou, muito delicada da gente lidar. E que o tratamento do obeso foi um aumento que houve na vida de oferta de alimento. Hoje em dia existe uma oferta tão grande de alimentos que todo mundo pode se alimentar muito bem, e eles chegaram à conclusão que quem se alimentava melhor era o pobre, que comia feijão, arroz, um pedacinho de carne e banana. Isso é um alimento mais completo, enquanto o outro estava lá com fazão, com não sei o que, e fazendo mal. Então, houve uma reviravolta na coisa, e aquelas pessoas que eram magras estão comendo as comidas do rico e estão doentes. Então, é preciso, esses programas, assim como a gente está fazendo aqui, é bom, porque a gente leva isso para o camarada começar a repensar no dinheiro que ele tem e na comida que ele vai comprar. Ainda hoje nós estamos comprando alimentos errados, quando podia comprar uma rapadura, que é um açúcar também, mas é muito mais saudável do que o refinado. Então, a obesidade hoje é um dos maiores problemas que a gente tem dentro da medicina, porque ele representa todas as doenças. É uma bomba relógio ali, se o cara está gordinho, está saudável, mas é uma questão de tempo. E eu acho assim, como eu estava falando aqui há pouco, a parte de educação física, hoje no meu anamnese, quando eu falo com o paciente, um dos quesitos pergunta assim, tem atividade física? Se ele não tiver, eu considero uma doença. Considera uma doença, é muito grave, né? Uma doença. Muito grave. Se o camarada não tem, ele talvez diga, rapaz, eu não tenho tempo, conversa. Ele vai ter tempo, porque ele vai passar muito tempo na UTI, lá tendo um tempo terrível, quando ele adoecer. Não tem que não. Tem que se arranjar tempo para fazer atividade física. A atividade física, hoje em dia, faz parte da saúde. Hoje em dia, é um pilar da saúde, é a atividade física. Se o cara não tiver boa cabeça, e uma atividade física boa e uma boa alimentação, ele vai ficar doente e vai morrer, independente dele ter dinheiro para se tratar e ter remédio. Liliana, qual a atividade física mais básica, mais simples que alguém pode fazer para chegar nesse padrão mínimo que o Dr. Fulco falou? Pegando um gancho com relação à obesidade, que traz com ela sedentarismo, alguma cardiopatia, diabetes, hipertensão, são problemas que a gente, quando encontra um obeso, um aluno, um cliente, um paciente obeso, ele vem com uma série de problemas juntos, associados. E também o psicológico afetado, como o Dr. Fulco falou. E a atividade mais indicada e mais simples é o que a gente faz desde pequenininho, que a gente aprende a andar, caminhar. Então, é uma atividade simples que a gente pode fazer na rua, em qualquer lugar, que tem um benefício enorme com relação à nossa saúde. Vai fazer emagrecer, se tiver uma alimentação saudável junto, claro. E é o que há de mais básico para uma pessoa iniciar uma atividade. E eu digo muito às pessoas que eu recebo que elas têm que pensar em algo que elas gostem, que dê prazer, né? A primeira coisa, o obeso ele vai ter uma dificuldade imensa de praticar atividade física. Nada me cai bem, eu vou sair de casa, eu estou cansada, ele cansa mais rápido, sempre. Então, ele pensa algo que você gosta. O que você gosta? Dançar? Liga o som na tua casa e dança. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar essa primeira parte do nosso encontro, em seguida você continua falando logo na abertura do segundo bloco. Por favor, daqui a 2 minutos nós voltamos com você.